A situação de usuários de álcool e drogas tem crescido muito no Brasil, e principalmente nas grandes cidades como São Paulo. Com as drogas, cresce a pobreza, a miséria e o número de moradores de rua. A Cracolândia vem se expandindo por várias ruas, comprometendo os comerciantes que se veem ameaçados, tendo que fechar suas portas e vendo seu trabalho ser colocado em risco. O que fazer? Algumas perguntas que temos que fazer a nós mesmos, aos políticos, à Igreja de Cristo e à população em geral. É possível deixar as drogas e o álcool e ser recuperado para uma vida útil à sociedade? A drogadição é uma doença ou um problema mental, emocional, mas principalmente espiritual? Este é o tema do nosso programa de hoje. Olá, minha gente querida, estamos com o nosso programa aqui, Capelania, Gente Cuidando de Gente. Meu nome é Helene Vassão, sou capelã hospitalar há quase 40 anos e também sou missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil. Este programa é muito especial porque fala sobre gente e sobre gente nas mais diversas situações. E fala mais sobre esperança, esperança de consolo, esperança de acolhimento, esperança de mudança, de transformação de vida. Todos nós podemos mudar, podemos ser feitas novas criaturas. Não importa a situação que tenhamos escolhido, que estejamos trilhando, mas em Cristo existe esperança sempre. O nosso tema hoje é Restaurando Vidas. E nós estamos vendo aí a situação de pessoas que estão usando drogas, que estão morando nas ruas, passando por necessidades, as suas famílias aflitas, roubos em casa e uma desesperança, um sofrimento geral. Hoje nós vamos estar conversando com uma pessoa que passou por situação semelhante, mas que hoje é uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu vou apresentá-lo daqui a pouquinho. Eu quero antes que você esteja vendo um vídeo muito curtinho com o testemunho de Bruno Taioli. Quem é este homem? Alguém que passou por uma vida assim e que hoje é uma nova criatura. Assista. Olá, eu me chamo Bruno Taioli, tenho 53 anos e sou pastor na Igreja Presbiteriana em Alphaville. Eu tive um passado pesado com as drogas. Bom, a porta de entrada para as drogas na minha vida foi sem dúvida o álcool. Eu comecei a beber, da bebida fui para a cocaína, da cocaína fui para o crack. Eu amarguei 22 anos de dependência química. Os últimos 11 foram no crack, onde acabou a minha vida. E dali eu fui trilhando o pior do que os químicos, a droga poderia dar para uma pessoa. Ou seja, fui para a criminalidade, tive que vender droga para sustentar o meu vício e acabei sendo preso, sendo internado. O que a Bíblia fala de um abismo puxa outro abismo. Bom, certo dia fui convidado por uma pessoa a ir para a igreja e aconteceu algo sobrenatural ou impossível de acontecer. Eu me senti bem, eu senti paz naquele lugar. Foram 22 anos de sofrimento que praticamente se resolveram também numa escolha. A escolha que eu tinha feito muitos anos atrás para os caminhos errados, naquela noite eu falei, eu vou escolher. E na realidade, mal sabia eu que eu já tinha sido escolhido por Cristo e decidi entregar a minha vida aos cuidados do meu Senhor e Salvador naquela noite e tudo começou a mudar. Hoje, pastoreio na área da capelania prisional. Sou capelão prisional e também plantador a gente trabalha na plantação de uma igreja numa comunidade. Hoje eu posso dizer uma coisa, eu acredito que transformação plena vem com conversão. Então, história de mudança de vida com Cristo
Não existe impossível. Você vai aí acompanhar uma história de transformação. Isso aconteceu nessa vida aqui, pode acontecer na sua e de pessoas que você conhece. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. A paz. Isso não é mais um filme de alguém muito distante representando um papel. É a vida de uma pessoa aqui do nosso meio, que convive com a gente e que foi realmente transformada. Muitas vezes as pessoas falam, não, eu quero ter liberdade, fazer o que der na minha telha e por isso eu vou buscar a felicidade em alguma coisa que me traga, que me faça viajar muito, faz a minha mente passear muito. Mas é um engano. A pessoa vai ficando presa e um abismo realmente chama outro abismo. Nós podemos estar conversando com você aqui, que talvez tenha um familiar que esteja envolvido nesse drama há tempo, trazendo um transtorno para você, familiar, para todos os seus amigos, uma pessoa que já não tem mais aquela vida que tinha antes. Ela está totalmente transformada no sentido pior que se pode pensar nessa palavra. Mas o Senhor Jesus pode restaurar qualquer vida em qualquer situação. Eu quero conversar com você através do nosso WhatsApp. Você pode escrever para a gente, pode conversar conosco, fazer perguntas, contar a sua história. Nós queremos ouvir você. Por isso, entre no nosso chat e converse conosco. Hoje nós estamos aqui com um amigo muito querido, muito especial, que é o pastor Paulo Henrique Silva Costa. E ele também está sendo treinado para ser um capelão hospitalar. Está trabalhando conosco na Associação de Capelania na Saúde já há alguns anos e tem sido de grande bênção. Oi, Paulo, como é que você está, meu amigo? Eleni, que bom, estou muito bem, graças a Deus, feliz por estar aqui com você, honrado por este convite e meu desejo é que através desses minutos, dos próximos minutos da nossa conversa, assim como tivemos o testemunho do nosso querido ali que passou um pouco, a minha vida também foi mudada, outras vidas venham a ser mudadas através do poder do Evangelho. Amém. Paulo Henrique, ele é graduado em Teologia pela FACTIF, Faculdade da Igreja Presbiteriana Independente, pós-graduação em Bíblia, Pregação e Ensino, tem feito vários cursos da capelania hospitalar, nível 1, nível 2, pela nossa Associação de Capelania na Saúde, curso de espiritualidade e saúde mental, capelania pediátrica, dependência familiar e dependência química. Paulo, você tem muita coisa para nos contar. Conta pra gente como começou a sua história. Conta um pouquinho sobre quem é você, quem era você, para daí chegar a quem é você hoje. Sim. Eleni, antes de nós conversarmos, antes da nossa conversa, nos antecedeu um vídeo que foi mostrado, né? E eu tive a oportunidade de ver alguns momentos das pessoas no uso abusivo ali, de substâncias tóxicas. Assim também era a minha vida no passado. Eu tive uma experiência logo cedo, bem na tenra infância, logo a partir dos 11 anos de idade, que eu me lembro, foi a primeira vez que eu entorpeci a minha mente. Começou muito cedo, gente, com 11 anos. Uma criança. Uma criança, exatamente, uma criança. Assim como hoje nós vemos inúmeras e milhões de crianças sendo afetadas também por esse mal que assola a nossa sociedade. Bem, mas o que muda são apenas os nomes, as histórias são muito parecidas, e assim também foi a minha, né? Logo nessa faixa etária não se tem noção, não se dá para fazer
juízo do que estava por vir. E foi num ato de curiosidade, lembro-me bem, por algum jovem amigo daquele tempo que me ofereceu uma bebida qualquer e eu acabei fazendo uso. E foi assim, dia após dia, eu, sem perceber, me envolvi cada vez mais. Claro que precisaríamos de inúmeros dias de programas como esse para dar um relato do que é que nós vivenciamos. Mas nós não temos esses dias todos e nós temos que sintetizar, mesmo porque nós vamos priorizar aquilo que o Senhor fez. Me tirou desta situação totalmente comprometido, depois de longos 33 anos. 33 anos, gente, é muito 33. Tempo. Paulo. Ininterruptos. Que coisa. Ininterruptos. E progressivos. Começamos lá no tabagismo, alcoolismo, aí, né, dentro desse contexto, fomos enveredando para maconha, para cocaína, e depois de algumas overdoses, momentos difíceis, pelo qual nós tivemos ali a poderosa mão do Senhor, sem consciência disso, mas hoje tenho nítida convicção de que foi Deus, pelo plano que tinha na minha vida de salvação, e não permitiu que acometesse um mal maior. Mas a das piores fases foi no crack. Paulo, você... 13 anos no crack. Uau! Você chegou a morar na rua. Sim. Como é que foi isso, Paulo? Situação de rua. Foram aproximadamente 6 anos em situação de rua. Mas, assim como todos os que hoje perambulam pelas ruas, na grande maioria, concentrados na Cracolândia, região central da nossa cidade, e tantas outras Cracolândias que existem nas regiões periféricas, como todas essas pessoas, eu também tenho uma família, assim como elas as têm. Mas o processo da droga é destrutivo e começa a destruir as pessoas que estão ao seu redor. Os codependentes, aqueles que mais te amam, são os que mais sofrem. E visto que por conta dessa continuidade, há um processo deplorável que vai culminar com o abandono de si mesmo. Logo, as pessoas também já não sabem como ajudar. Se cansam, Cansam demais. Investem em você, pensam dessa vez você vai sair dessa e tem uma recaída. É muito sofrimento, é muita dor, é muita mágoa, é muito ressentimento, é muita morte envolvida em tudo isso. Né? Morre-se os sentimentos, morre-se a afeição, morre tudo que é de bom. E o que resta é um pulo, um salto no escuro, que é o abandono da família para ir para as ruas. Porque há uma troca nisso, né? Quando há uma pressão muito grande, então há aí uma... O que você buscava, Paulo, nessas suas andanças pela rua, pensando em talvez liberdade, caminhando cada vez mais profundo do poço, mas o que você procurava? Você tinha ideia disso? É tão marcante tudo isso, é tão forte, que até hoje, mesmo gozando de vida na presença do Senhor após 10 anos de libertos, praticamente, não tem como não me emocionar e não trazer à tona, mediante essa nossa conversa, tudo aquilo que causa muita dor e sofrimento, né? Que causou no passado. Mas é uma busca incessante por vida, de alguma forma. Claro que nesse ponto já de todo o abandono, Eleni, da família, que já está cansada, que já não sabe o que fazer, e aí já no processo da rua, da nossa parte, da parte dos que estão em uso, muitos hoje, você pode perceber, já estão fora de si,
já estão muito perturbados, já estão numa busca frenética, e muitos estão sem a consciência do que é a família. Tem que ser reeducados, a vida tem que ser reorganizada. Biblicamente falando, tem que nascer de novo. E eu procurava uma saída dentro de um momento dos mais difíceis possíveis, onde não se encontrava mais em lugar algum, porque também a verdade tem que ser dita, nós negamos todo e qualquer tipo de ajuda. Né? Eu falo por mim, é um processo complicado, difícil. Haja vista o que nós vemos hoje na sociedade, como está a situação da nossa cidade. É verdade. Triste ver tantas cracolândias espalhadas, tanta gente que está perdendo a vida, está deixando a vida passar. Uma geração. É verdade. Uma geração. É muito grave, é uma geração. E mais grave ainda nós observarmos e vermos que, por mais tempo que isso já esteja acontecendo, só em São Paulo tem mais de 30 anos esta úlcera aberta, esta ferida. Né? Nós temos um amigo em comum, presbítero Aristeu, que usa um termo que é um termo que faz referência aos que estão sofrendo hoje na Cracolândia, que são tratados como os que são os antigos leprosos. Israel, que ficam à parte da sociedade, fora, não podem entrar e que estão sendo explorados pelos traficantes, né, que estão ganhando dinheiro em cima da miséria humana e promovendo essa miséria também. Sim. Bem observado cada vez mais essa exploração, e as pessoas que poderiam de alguma forma e deveriam cuidar de toda essa situação tem aí um lapso enorme na sua forma. Digo isso em relação ao poder público, a observância de que há que se ter medidas não só assistencialistas, mas na integralidade. Exato. Cuidar da pessoa no corpo, na mente, no espírito, porque foi através desse cuidado que me foi apresentado uma alternativa, uma possibilidade de vida. Como é que foi isso, Paulo? Como que essa luz foi acesa diante de você? Extraordinário, né? Extraordinário todo esse movimento pelo qual ainda nós estamos. E hoje faço uso de uma fala que é muito conhecida no nosso meio cristão. Hoje eu celebro a minha recuperação. Né? Nós estamos aqui celebrando essa recuperação com a minha família, com os meus amigos, com a igreja que eu pertenço, com a comunidade. Mas o ponto de partida se deu com a busca ativa de alguém que através de um folheto chegou, um folheto como esse, se você me permite, vou mostrar. Na época era um folheto como esse aqui, Despertar da Família. É um trabalho que existe há 27 anos na IPI, pelo qual hoje eu tenho a honra de servir ao Senhor como pastor na IPI. E lá esse trabalho existe há 27 anos, e há aproximadamente 12 anos atrás nos foi apresentado esse projeto, esse trabalho. Mas não foi a mim, foi a uma cunhada. Eu já estava em situação de rua há 6 anos, com tudo destruído. Na época eu já tinha meu filhinho, a minha esposa, meu filho, que tinha aproximadamente 2 anos, mas não tem como, você pode estar aí se perguntando, mas nem tudo isso, nem com todas essas responsabilidades e atribuições, você ainda não startou não tem jeito. Né? No momento, está morto. E o que está, a droga, o álcool, está acima de todo e qualquer necessidade. Se torna o seu Deus. Sim. Você faz qualquer coisa por ele. Exatamente. E nesse processo, morto, né, escravizado, praticamente, totalmente, me foi dada uma oportunidade. Alguém, da minha cunhada, pegou um folheto desse num comércio lá na região que nós morávamos. Passou para minha esposa,
que estávamos já separados, e porque ela não aguentava, ela estava totalmente adoecida, me deu todas as chances, inclusive quando nosso filho nasceu, achou que era ali o ponto de virada, mas não foi. E eu, né, totalmente corrompido, comprometido, não comigo e com a drogadição, não tive condição de me manter em casa. Fui para as ruas. Mas houve esse momento extraordinário de esse folheto chegar às mãos da minha esposa. Ela estava tão cansada, Nini. Ela estava tão cansada que ela disse para minha cunhada: chama você, ele, que eu não vou. Então elas acharam um meio de me convidar para... Sabiam onde eu ficava? Nas ruas, me convidaram para um almoço na casa delas. Olha. E me levaram, e lá me mostraram... Boa estratégia. Uma estratégia. Um videozinho mostrando a chácara e tal, e ali eu aceitei. Eu também não tinha muita opção. É uma chácara de recuperação. Isso, que existe até hoje. Sim. Na época, trabalhávamos com uma chácara alugada lá em Arujá, mas hoje temos a própria chácara da IPI, em Francisco Morato. E continuamos trabalhando, fazendo a triagem, para a honra e glória do Senhor. Amém. E assim nós adentramos a esse projeto e iniciamos aí um processo de recuperação que não foi dos mais fáceis e não foi na primeira participação. O fato é que, até hoje, nós estamos na manutenção da nossa recuperação. Que bom. E como é que foi a sua ida para o hospital? Porque tem nessa história uma parte onde você teve um encontro com a capelania também. Sim. Como é que foi isso? Na capelania foi um momento extraordinário, né? A mudança da parte, que eu posso dizer, o acendimento, né, de um momento que eu precisava me encontrar com este Deus maravilhoso. O fato é que depois das tentativas através da chácara de recuperação, quando eu saí da terceira internação, tentando já no processo de ressocialização com a família, mas ainda existia toda uma desconfiança, né? E, claro, e é um processo, e isso para um ex-dependente, alguém está ali achando que está liberto, que não vai fazer mais, qualquer desconfiança é um gatilho na cabeça e volta-se ao lodo. E eu, nesse processo, já em vias de voltar a todo esse lodo pelo qual eu tinha sido sacado, houve um acidente. Eu sofri um acidente, caí de uma laje, eu estava fazendo um trabalho, quebrei o calcânio. Isso aconteceu no dia 26 de julho de 2014. Nesse acidente eu fui socorrido para o Hospital Penteado. E lá aconteceu o que verdadeiramente Deus havia planejado e projetado para a minha vida. Um encontro. Lá Deus se revelou a mim de uma maneira extraordinária, e eu não esperava, em meio à dor imensa, aos 4 dias que antecederam a cirurgia do calcânio. Houve ali um tempo de arrependimento, de quebrantamento, e ao som de vozes que cantavam um hino maravilhoso, numa tarde de sábado, o Senhor Jesus marcou um encontro comigo. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida, ao me verem naquele leito e em profundo arrependimento, era um misto de emoções, de angústia. Eu não tinha mais noção do que seria a minha vida dali por diante, porque era grave a quebradura. Eu pensei em ficar aleijado. Falei, e agora, como vai ser? Mas Deus havia preparado esse momento. E as pessoas que foram no quarto, jovens da música, me abraçaram. Naquela época não tinha pandemia ainda, de 2014. Fizeram contato comigo, ouviram a minha dor, esperaram eu chorar, oraram comigo. E assim fizeram pelos 15 dias que eu estive internado lá. A equipe da capelania hospitalar. A equipe da capelania. Foi aí que eu conheci alguns pastores meus amigos hoje, Reverendo Weber, Denis, teu filho, que me acolheu logo após a minha saída desse período de internação.
Nesse momento, a minha esposa, houve um movimento, acredito que de Deus, e a levou para o hospital, e ali ela percebeu em mim algo diferente, que ela não via e durante todo esse tempo. Tanto é que ela voltou para casa e disse para ela: o Paulo está diferente, pai. Uau, que esperança! Aconteceu alguma coisa com ele lá, e eu Aham. preciso trazê-lo para casa de volta. Olha, que Meu lindo. sogro falou: traga, porque aqui é o lugar dele, nós vamos cuidar dele. Eu Que fiquei 8 meses lá na casa, vou retornando, foi aí o meu retorno, depois de 6 anos na rua. Voltei para casa, meu sogro, minha sogra, as pessoas me amaram, minhas cunhadas, e a família foi se aproximando. Nesse período, continuei indo ao hospital semanalmente, fazer exames, mas lá comecei a me aprofundar, foi me dada a oportunidade de ir até a sala de capelania, conhecer aquelas pessoas, eu fui conhecendo uma a um. Na época existia ali um trabalho de lembranças para datas comemorativas, e eu fazia a questão de estar por perto, pelo menos para carregar, ajudar, ir nos leitos, nos andares. Eu não tinha, né, nenhuma preparação para visitação, eu estava sendo ajudado. E nesse processo eu comecei a conhecer pessoas maravilhosas. Isso é importante, gente, você conhecer o que é capelania hospitalar. Capelania hospitalar é a missão urbana, é a missão da igreja, através de pessoas capacitadas, preparadas para isso. E a Associação de Capelania na Saúde faz isso, dá cursos presenciais, treina as pessoas no leito a leito e leva conjuntos musicais e corais para dentro do hospital, cantando hinos. Talvez você esteja muito acostumado a ouvir esses hinos na sua igreja, cantar em casa, em outras ocasiões, mas quando você canta num leito de hospital, canta para os pacientes que estão no leito de hospital, é diferente, porque eles estão ouvindo, alguns pela primeira vez, outros são tocados ali pela lembrança da palavra de Deus, que eles ouviram, que eles participaram quando eram ainda crianças ou jovens na sua família, na sua igreja, se desviaram. Quantos estão ali naquele leito de sofrimento, precisando ouvir a palavra de Deus? E Deus usa todos os meios, todas as estratégias através de pessoas capacitadas. Então, o Ministério de Capelania tem uma sala em cada hospital. Está ali todos os dias, o dia inteiro. Existe uma continuidade no atendimento aos pacientes, seus familiares, seus cuidadores familiares e também aos profissionais da saúde e funcionários do hospital que precisam tanto de carinho, de atenção, de cuidado também. E é isso que o Paulo está falando. Ele teve um acompanhamento contínuo. É tão importante, é tão bom a gente, quando está doente, receber visitas. Mas muitas vezes as pessoas não têm tempo. Vêm à nossa casa ou vão ao hospital para uma visita. Mas a capelania está lá todos os dias, como parte da equipe de saúde, está cuidando continuamente, falando de Cristo, dando ouvidos à necessidade levantada pelo paciente e então trabalhando com a palavra de Deus. E esse Deus da palavra vai confortando o coração, vai trazendo as mágoas, as culpas mais profundas, mas ao mesmo tempo a palavra vai estar aquietando aquele coração e dando esperança, renovando a fé, trazendo alguma coisa nova, vida na pessoa de Cristo. E é sobre isso que Paulo Henrique, que era morador de rua, era usuário de drogas, álcool, e agora é uma pessoa nova, é um pastor da Igreja Presbiteriana Independente e também parte da capelania, está sendo preparado para ser um capelão hospitalar. Conta um pouquinho mais, Paulo, sobre a influência da capelania na sua vida também. Eleni, a partir desse momento, deste episódio, falamos, né, do acidente e tal, e desta aproximação com a capelania,
o Senhor começou a se revelar de uma maneira muito especial. Porque a capelania me fortaleceu, né? Eu estava num momento dos piores, que não tinha mais esperança. E as pessoas que se aproximaram de mim na capelania começaram a me falar dessa esperança. De uma esperança em Cristo que faz a pessoa nascer de novo. E eu me entusiasmei de tal maneira que comecei a frequentar todas as semanas que ia a fazer os exames, né, de radiografia, de imagem no hospital, aproveitava para visitar a sala de capelania. Bom, como eu disse, as pessoas foram me sendo apresentadas, inclusive você, que quando eu a conheci foi muito especial. Logo, naquele momento houve ali um encontro, né, de almas, se assim podemos dizer, permitido por esse Deus maravilhoso. E você, me lembro perfeitamente do dia que você me abençoou com o primeiro curso que eu fiz de visitação breve, para que eu pudesse conhecer um pouco mais desse trabalho. E foi por estas portas abertas que o Senhor tratou a minha mudança. Me ofereceu transformação. Dia após dia fui sendo aperfeiçoado, fui sendo apresentado a esse Deus maravilhoso. Pelas vidas das pessoas que fazem parte da capelania. E pelas pessoas que a capelania iam visitando. Aqueles leitos, as pessoas que nós íamos nos aproximando e compartilhando com elas do sofrimento. Eu percebi que o meu problema era muito pequeno em relação ao que as pessoas compartilhavam. E isso me startou de alguma forma a querer e desejar verdadeiramente uma mudança. E a confiar nesse Jesus Cristo que me foi apresentado. E a entrar por um caminho que nós bem sabemos de obediência. Por conta disso, Eleni, a minha satisfação em estar aqui hoje e falar com o teu público, com os nossos queridos que nos prestigiam nessa tarde, é na esperança de que o nosso Deus tem um plano extraordinário de salvação. E dentro desse plano de salvação, os que estão mais afastados, por assim dizer, mais distintos, os mais longe possível, são esses os que são, de alguma forma, escolhidos, visitados. E a capelania tem sido isso, né? Uhum. Nós temos tido várias experiências de lá para cá. Eu tenho tido a oportunidade de cada vez mais, né, na formação dos cursos e tal. Agora estou sendo treinado pelo reverendo Weber, pelo próprio Denis, em Queimados. Tenho experimentado um novo tempo também. A capelania me abriu portas, Eleni, não só na área de saúde, mas na capelania de rua, na capelania social. Olha só. Através do desenvolvimento, eu fui muito acolhido pela igreja, que eu faço parte da freguesia do Ó. Ótimo. A minha família foi acolhida. Uhum. Me deram a oportunidade de voltar a estudar. Que beleza. O presbitério lá de freguesia me incentivou, né? Me ofereceu a oportunidade de voltar aos estudos, onde fui para a FATIP. Depois de longos mais de 20 anos fora dos estudos. Imagine que coisa. O grupo que o Senhor preparou, os alunos, lembro com muita alegria dos que fizeram parte comigo, da minha turma. A maioria jovens, sabe, mas que me acolheram com uma história de vida lá na FATIP e caminharam comigo nas dificuldades. A minha maior dificuldade era tecnológica, né? 20 anos afastado de tudo isso. Né? Então, caminharam comigo, me ajudaram. Eu tenho uma imensa alegria em lembrar disso nessa tarde. Hoje são pastores, a pastora que estava comigo, a Bruna, e tantos outros que foram sendo acrescentados, Eleni. Uhum. E por conta disso, Eleni, hoje nós temos um trabalho de capelania também nas ruas da cidade de São Paulo. Que benção. Trabalhando diretamente, fazemos parte de um grupo de trabalho, temos a oportunidade através posso mencionar aqui, claro, a Catedral Evangélica, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo, onde completamos um ano agora de trabalhar de capelania de rua. Que coisa linda. Alcançando as pessoas em vulnerabilidade social. E ali usando as ferramentas, né, que o Senhor tem nos dado.
Que precioso, Paulo. Você vê, é um trabalho tão necessário. É mais fácil a igreja, os irmãos e irmãs fecharem os olhos, passarem ao largo, mas onde está o amor de Cristo, se fizermos isso? Onde está a compaixão? Gente, nós precisamos rever a nossa fé. Porque se nós temos a Cristo como Salvador, nós devemos viver assim como Ele viveu, andar assim como Ele andou. E Ele andava entre a multidão, Ele olhava nos olhos, Ele se inclinava, reclinava para cada pessoa e estava ali dando ouvidos às necessidades. Ele estava ali pronto a cuidar de cada pessoa. E como nós, como Igreja de Cristo, precisamos levar esse amor prático da pessoa de Cristo, do Cristo que vive em nós, nos deixarmos usar pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Paulo hoje não só trabalha na capelania hospitalar conosco, na Associação de Capelania na Saúde, mas também na capelania de rua. Ele tem autoridade para falar com as pessoas e dizer: eu fui como você, eu estive aqui na rua também, mas o Senhor fez uma coisa linda na minha vida e pode fazer na sua também. E uma coisa importante para contar para você, gente, é que você não precisa ser um capelão hospitalar. Nosso trabalho, nós temos capelães em tempo integral que estão nos hospitais, estão nas salas da capelania, estão visitando leito a leito durante todo o tempo. E estes são sustentados também através de parceiros, de ofertas de igrejas, de pessoas. Então, se você quiser se tornar nosso parceiro, entre lá em capelanianasaude.org.br e torne-se o nosso parceiro com uma quantia mensal a partir de R$20. Você também pode estar conosco no nosso curso de capelania hospitalar, sendo equipado para isso. Nós temos agora um curso dos dias 7 a 10 de setembro, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E você pode entrar lá no nosso site e se inscrever. Você será, depois disso, treinado, se você quiser, na prática também. Você estará também pagando um valor por esse treinamento, porque é através disso que também sustentamos os nossos capelães em tempo integral, vamos estar sustentando os nossos treinadores, e você pode falar assim: mas eu quero dar um dia por semana só para os hospitais. Ótimo, tranquilo. Mas você pode falar: não, eu vou trabalhar com a minha igreja. Gente, isso é precioso. A igreja precisa do cuidado para com os seus membros. Quantas pessoas enfermas, quantas famílias transtornadas por pessoas que estão usando drogas, quantas pessoas precisando de aconselhamento, quantas famílias enlutadas, principalmente depois de uma pandemia terrível de Covid, estão sendo ali sofrendo demais, sendo afetadas pela dor, pelo sofrimento, tendo que ter uma reorganização de vida. Então, nesse curso de capelania hospitalar, você pode ser preparado em aconselhamento bíblico para levar esperança. E por isso, inscreva-se, gente. É o primeiro curso presencial depois da pandemia. Se você não tiver como fazer o presencial, temos também o curso EAD. Então, lá no nosso site, você pode encontrar. Eu quero ler aqui, Paulo, algumas pessoas aqui, algumas frases que alguns queridos e queridas escreveram. Arlinda Oliveira fala: Deus abençoe, reverendo Paulo, hoje homem de Deus. Uma querida. A Cláudia Baena fala: boa tarde, irmãos, glória a Deus pela vida deste servo. Jarbas Ávila nos dá boa tarde, Deus abençoe, reverendo. Eliane Moreira, graça e paz, boa tarde, saudades, minha querida Eleni. A Arlinda volta a falar: a família sofre
tanto quanto o adicto ou até mais. É verdade. A Érica Marques Nafa diz: boa tarde, irmãos, Deus abençoe a vida do pastor Paulo e família querida. A Marta Conceição diz: Deus te abençoe, meu cunhado, pelo trabalho. Foi ela que me fez. Marta, que precioso, hein? E que precioso você ver o resultado do seu trabalho, né? Na vida do Paulo, como Deus usou você através de um folheto. Que bênção tremenda. Graças a Deus pela sua vida. A Débora Viana diz assim: glória a Deus, hoje conversava com a minha filha sobre visitação aos enfermos, falar de Jesus, ouvir. Deus continue orando por esse projeto nas mãos de Cristo Jesus. A Luci Leite nos diz: boa tarde. A Maria Amorim, testemunho lindo, quebrantamento é palpável. A Linda Oliveira diz: Deus capacita o improvável para a sociedade. O pastor Renato de Castro, um abraço ao reverendo Paulo. Aqui é o reverendo Renato de Castro, congregação IPI, Vila Santa Maria. Pedro Luiz diz: pai, eu agradeço a Deus pela sua vida, obrigado por cuidar tão bem de nós. E o Evilásio Filho fala: pastor Paulo, que Deus continue abençoando o seu ministério. Regina Porto diz: paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe grandemente nessa caminhada a serviço do Senhor Jesus, a serviço do Senhor Jesus. Abração à família. Quanta gente querida que está participando aqui conosco e como é importante você estar conversando conosco através do chat. Por isso, escreva, fale conosco, queremos ouvir você também. Paulo, fala um pouquinho mais sobre hoje. Quem é você hoje? O que você faz a serviço do reino e do Rei Jesus, que o salvou, que transformou a sua vida. Conta pra gente um pouquinho. Bem, primeiro, gratidão pelas pessoas que se manifestaram. São todas pessoas muito queridas, né? Cada uma delas tem uma história, uma parte da vida delas está conectada à minha vida. São pessoas muito amadas, são pessoas que fazem parte de todo esse processo, né? Minha cunhada, a outra que pegou o folheto, essa só me levou para almoçar, a outra que pegou o folheto na padaria, a Linda querida, esposa do Valdemir, que nos ajudaram tanto e falou algo tão importante sobre a família, né? E aí vem todos esses cumprimentos. Eu agradeço a todos vocês. Cada um de vocês sabem a parcela, a importância da vida de vocês na minha vida. E hoje eu sou uma pessoa agradecida a Deus. Eu sou grato a Deus. Quem sou eu? Eu sou um ser humano extremamente grato, um filho de Deus, que tive a oportunidade de ter vida novamente. E vida esta em abundância, porque a partir do momento que Jesus me recriou, tudo ao meu redor mudou. A minha família foi restaurada. As pessoas se aproximaram. E principalmente, hoje eu tenho o privilégio de ser servo desse Deus maravilhoso, e o sirvo com alegria numa comunidade chamada Viliório, onde eu estou comissionado como pastor, né, lá pela freguesia do Ó. Eu também tenho um trabalho com muita alegria na triagem das pessoas que estão chegando. Esse trabalho é ininterrupto, ele não para, Eleni. Nós temos um trabalho lá na sexta-feira, o atendimento da triagem na freguesia do Ó, que acontece toda sexta-feira na IPI de freguesia às 19 horas. Se a sexta-feira cair no Natal ou no Ano Novo, nós estaremos lá. E tem pessoas que chegam necessitadas disso. Famílias desesperadas. Uhum. Hoje também esse trabalho tem sido expansivo, né? Porque o reino do Senhor é assim, é expansivo. Uhum. Não é? E nesse plano maravilhoso de restauração da minha vida, é porque Deus tinha algo nesse propósito, com um propósito de expansão. Hoje nós temos outros pontos de apoio, de triagem que são feitas, são oferecidas às pessoas, à sociedade.
E atualmente eu estou também ajudando como colaborador lá na Catedral Evangélica, onde nós temos a triagem que acontece todas as terças-feiras. Lá foi uma porta aberta, assim, maravilhosa, porque dentro desse contexto de pandemia, depois desses 2 anos, houve um boom, uma aceleração na questão das pessoas em vulnerabilidade social. Né? Então, pode-se colocar aí 4 ou 5 vezes mais do que tinha antes. Órgãos públicos aí nos informam de 30 mil pessoas em situação de rua, mas nós colocamos isso um número muito maior. E as pessoas precisam de atendimento. E dentro desse contexto de vulnerabilidade social, a maioria tem aí um problema de drogadição, alcoolismo. E a Catedral Evangélica abriu as portas, literalmente, para este ministério, nos convidando, através da pessoa do reverendo Valdinei Ferreira, que foi o meu professor na faculdade, conhecendo a minha história de vida lá, né? Aí ele, como titular na catedral, acabou vendo a necessidade, junto com o conselho das pessoas lá da igreja, de a igreja se tornar relevante naquela região. E aí nos chamou o ano passado, com a anuência do conselho da minha igreja, a freguesia, para elaborarmos um plano de ação e iniciarmos um trabalho lá. Que sempre se quis fazer de uma maneira que pudesse ir além do assistencialismo. Caminhar com a pessoa. Super importante. Né, discipular. E isso nós estamos fazendo, estamos na direção do Senhor já há 1 ano. Vidas têm sido transformadas. Nós temos aí testemunhos, né, de várias pessoas que estão sendo tratadas. E uma delas, Helene, a primeira, eu quero mencionar aqui esse jovem que foi tirado das ruas depois de 30 anos, pela aproximação que tivemos, né, dessa busca ativa que fazemos na rua, com expertise, usamos um material, né? Veja só, quando eu fui alcançado foi com um folheto como esse que eu disse. Sim. Houve uma concordância de que nós elaborássemos um outro material, e agora a história que é contada aqui é a da minha vida. Ah, que lindo! Então conta-se um pouco, sim, uma síntese, né? Aqui era um rapaz chamado Rui Rezende, que veio a falecer, e aquilo impactou a mim, porque ele não teve a chance de sair dessa escravidão. Então, esse material foi elaborado lá com o apoio do pessoal, né, da freguesia, da catedral, para nós começarmos a distribuição e ali um processo de empatia, de confiança, de tornar conhecido na região central. E isso tem sido feito todas as semanas. Através desse folheto, nós convidamos a pessoa para a triagem. E as pessoas já pegam, entendem. Aqui tem uma prestação de serviço também, de onde equipamentos públicos, onde se toma banho, se alimenta. Mais do que isso, nós oferecemos um almoço 1 vez por mês na Praça Roosevelt, onde é um momento de escuta. Ali sim o exercício da capelania. As pessoas vão, fazem a fila, vão almoçar, e nós, como uma equipe que é formada lá, com também o apoio da catedral, de uma reverenda Denise, que é do MASE, né, da Ação Social, está conosco. E aí nós convidamos essas pessoas que querem, que reconhecem ali a necessidade. Por conta disso, o primeiro almoço que fizemos, encontramos o Marciliano Neto, alguém que estava nas ruas há muitos anos, 30 anos em situação de rua, indo e voltando. Pois é. O Neto aceitou. Fizemos o remanejamento dele da catedral para um abrigo com acolhimento de uns dias de transição lá no centro, e desse abrigo levamos para a chácara. Ele ficou 7 meses. Saiu há 4 meses atrás. Está caminhando com a família. Encontramos a família. Essas pessoas que se manifestaram aqui, Arlinda, o seu esposo Valdemir, estão conosco lá como voluntário. Atende essas famílias. Atendeu a família do neto, a esposa, filho. Que lindo. Por conta disso, o neto e a família agora, a família foi batizada. O neto se tornou membro da igreja. O neto, pela misericórdia do Senhor, também estimulado foi a voltar aos estudos. Mas isso já era algo bem... Ficou lá no passado. Mas o neto foi encorajado. E hoje o neto faz... Sabe onde está estudando? No AEJA, no Mackenzie. Olha, que beleza. Uma porta maravilhosa para ele. Ele está super feliz, super empolgado. Voltou a estudar para caminhar nos estudos. É maravilhoso. É lindo. Sabe que eu tive... alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de falar para os alunos do AEJA,
lá do Mackenzie, e foi muito especial. Interessante, pessoas extremamente simples, mas famintas da palavra. Eu falei perto de 1 hora, mas fazendo perguntas a eles, eles começaram a contar a história deles em público, só com a equipe, com a turma ali mesmo dos alunos e os professores, e foi muito forte aquela experiência, e mostrando para eles o poder da palavra de Deus para resolver os conflitos mais profundos do coração humano. E algumas pessoas falaram que eles estavam desistindo, que já tinham pensado e algumas tinham tentado o suicídio. Uma delas tinha acabado de perder um filho nas drogas para o suicídio também. Então, como é importante não só nesse AEJA do Mackenzie, esse acolhimento para a continuidade, para a retomada nos estudos de pessoas que não tiveram essa oportunidade ou que jogaram fora numa época da sua vida, mas assim, elas estão recomeçando. E elas estão recomeçando com uma garra tremenda, e sendo abraçados, acolhidos. Você falou isso sobre a importância desse acolhimento, desse cuidado, desse carinho, como parte do trabalho da igreja e de instituições ligadas à igreja também. Faz toda a diferença, Lê. É o que faz toda a diferença na vida daquele que não tem mais esperança. É verdade, é verdade. Eu quero ler para vocês, gente, um versículo, enquanto Paulo prepara para a gente uma síntese de tudo isso que ele falou, aplicando a palavra de Deus. Diz assim: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8:36. Jesus é o nosso libertador, aquele que nos traz vida, que nos traz consolo em meio à dor, que nos traz esperança e forças para viver, para enfrentar situações difíceis. Paulo está contando sobre a sua vida passada, sobre a sua nova vida e sobre a capelania tanto de rua, um trabalho lindo que a Igreja Presbiteriana, a Catedral Presbiteriana Independente está fazendo, mas também está falando sobre a capelania hospitalar. E eu, Eleni, estou enfrentando um momento difícil também. Esse é o 2º programa depois de um afastamento que eu tive que ter. Eu tenho um câncer de coluna, mas tenho visto o Senhor me sustentar o tempo todo, através do meu maridão, que tem cuidado de mim de uma maneira muito especial. Hoje ele tem me levado para baixo e para cima, ele é pastor também, cuida de pessoas e tem cuidado de mim de uma maneira muito amorosa, muito preciosa para mim. E também através de milhares de pessoas que estão orando por mim, em todo o mundo, não só em todo o Brasil. E é tão confortador receber mensagens de WhatsApp, mensagens por várias maneiras, hoje mesmo de alguém na Espanha orando por mim, alguém em Portugal orando, as esposas de pastores aqui orando também. Que precioso, gente, faz bem para a alma. E eu quero convidar você mesmo a vir fazer capelania conosco, porque nós queremos equipar você para estar ampliando esse ministério na sua igreja, no seu bairro, nos hospitais da sua região, levando o conforto da palavra de Deus, que realmente restaura a alma, mostra os seus propósitos, os propósitos do Senhor em meio à dor. Então não falte, não deixe de estar conosco nesse curso de 7 a 10 de setembro, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Faça a sua inscrição rapidinho lá no nosso site capelanianasaude.org.br. Paulo, 3 minutinhos. Bem, como
vocês já ouviram nosso bate-papo, a nossa vinda até aqui, esse momento que o Senhor preparou para a minha vida, para a vida de Eleni e para a vida de cada um de vocês que nos assiste, é com um único propósito, de engrandecer e glorificar o nome desse Deus libertador. E eu quero aproveitar esses minutos para fazê-lo. E de que forma? Expressando toda a minha gratidão a Deus, através da igreja que me acolheu a mim e a minha família. Igreja esta que tem uma missão, que é a missão de Jesus Cristo, é de encontrar o que está caído pela beira da estrada, é de ao encontro do moribundo, do excluído, como nós temos na Escritura Sagrada a passagem que é muito conhecida do samaritano. E quem é o nosso próximo? Nosso próximo é aquele que está à beira do precipício, à beira do caminho. Eu glorifico a Deus através da igreja, hoje representada por esta oportunidade de estarmos falando aqui também na IPP, uma igreja amada, na pessoa aí do Arival, que pastor, reverendo, que nos acolheu também, a Eleni, Hernandes e todas as pessoas que se voltam para fazer a vontade do Senhor. É um ministério árduo, difícil, sim, mas quem capacita é o Senhor. Assim como tem capacitado você, Eleni, ao longo de todos esses 40 anos, se você me permite dizer, que é um pouco da tua história. E hoje nós também estamos unidos com você em oração por esse momento que você passa. Porque assim você esteve unida a tantas outras milhares de pessoas nos leitos de enfermidade, nos seus piores momentos. Então, isto é igreja. É fazer a diferença. É ser relevante. É abrir as portas. É se unir. É dar as mãos juntos, independente de denominação. Porque quando o Senhor Jesus voltar, eu acredito que não vai ser pela denominação que Ele vai nos chamar. Vai ser pelas pessoas que fizeram a vontade dEle. As que visitaram os que estavam presos. As que alimentaram os que estavam necessitados. Famintos. Aos que deram vestimento aos que estavam desnudos. E aqui amaram aos que não tinham mais esperança. Eu sou fruto do amor de Cristo, mas também sou fruto das vossas orações, do seu comprometimento para com a igreja de Jesus Cristo. E é assim que eu me despeço de cada um de vocês, dando glórias a esse Deus maravilhoso, dizendo, reforçando que tem jeito sim. Tem jeito sim. A vida não pode parar. Então, cabe a nós, Eleni, darmos as mãos, buscarmos a direção de Deus e rompermos em fé, caminhando de mãos dadas, sempre na obediência, amém, experimentando desse Deus maravilhoso. Há tantos grupos de trabalho no centro da cidade, evangélicos, que fazem toda a diferença na vida daquelas pessoas, Eleni. Nós temos experimentado disso com vários pastores e denominações diferentes. A igreja fazendo o trabalho de que muitas vezes não era da responsabilidade do poder público. Mas nós, como igreja, não podemos fechar os nossos olhos. Aquilo que parecia impossível, tem jeito sim. Amém. Nós louvamos amém. A Deus por isso. Amém, amém. Olha, tem um recadinho aqui. Márcia Silva, quem será? Ela diz assim: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez na vida da minha família. Pois é. Eu não falei anteriormente dela porque a Márcia foi tudo nesse processo, usada por Deus. Eu atribuo a ela grande parte da minha recuperação, uma serva do Senhor. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela, me deu um filho lindo, o Pedro. Nós só estamos a agradecer a tudo que o Senhor tem feito, Eleni.
Não só a minha esposa, meu filho, mas a todos vocês. Vocês são a minha família, você, Eleni, e a todos que estão conosco, unidos nesse propósito. Amém. Paulo, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Valeu muito. Obrigado, Deus continue te abençoando muito, meu irmão. Amém. Conte comigo. E usando a sua vida para a restauração de muitas vidas, para a glória do Senhor, para nossa alegria também. Obrigado. Obrigado. Gente, até mais, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E leve, distribua este programa para muitas pessoas, para que muitos saibam que existe esperança na pessoa de Cristo Jesus. Deus te abençoe muito e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.